Bom dia, consciência. Na realidade, eu gostaria de comentar assim poucas coisas, sem nem saber exatamente a respeito do que eu vou falar, só assim vagamente. Eu estava na Rua Santa Efigênia ontem, num bar bacana, legal, dentro de uma galeria, com aquela imensidão, aquele caos infernal maravilhoso que é a Santa Efigênia aqui em São Paulo, né? Onde você compra coisas eletrônicas, tem ofertas, tem procuras, tem pequenas discussões, mas quase nada, a maioria é uma paz legal dentro das galerias e das casas, das mil oportunidades, milhares de coisas cada vez mais, né, da maneira como se produz no mundo. E eu estava tomando uma vitamina com gente simpática, uma vitamina gostosa, café bom, sem açúcar, para quem gosta, né? Não dá para tirar açúcar de café que já foi posto, né? Açúcar. Então, fiquei feliz. É, cheguei a ficar feliz de ouvir um comentário a respeito de algo que andou acontecendo no sul do Brasil, a respeito de desvios de cargas, aonde fiquei sabendo que dezenas de pessoas estão sendo procuradas pela polícia, entende? Acusadas de desvios de cargas, alguma coisa assim, um negócio assim, é um problema policial, quer dizer, torna-se policial. É roubo, roubo declarado mesmo. Então fico feliz de participar de um país tropical abençoado por Deus, diz Jorge Benjor, mas que depois desse período terrível da ditadura militar, terrível sob o ponto de vista psicológico no que me diz respeito, entende que eu dentro da psicologia não tinha ninguém dedicado à política, então nós não éramos incomodados, porque também não incomodávamos as bases estabelecidas, mas realmente era assim uma tortura cruel a gente ficar sabendo de não poder falar coisas, de não poder ser compositor, de notar os nossos heróizinhos como Chico Buarque e o Caetano e o Gil, muita gente ser censurada, não poder abrir a boca para falar. Quando podia, então era uma explosão de alegria para as massas estudantis e outras pessoas. Acontece que o meu entender é o seguinte: depois que isso tudo esse fantasma foi aos poucos sendo eliminado, e nós chegamos na abertura democrática, que teve o presidente Figueiredo e teve Tancredo Neves, e teve essa coisa absurda do Collor, eu estava fora do país, mas enfim, foi indo. Depois esse estadista que eu considero legal, formidável, o Fernando Henrique, a Purna também acha, e por aí vai, né? Até chegar no momento agora, entende, de se falar tanto em liberdade democrática. Agora, se liberdade democrática é deixar o poder para gente que não tem caráter, não é que povo não tenha caráter. Na realidade, caráter mesmo, é raro você encontrar uma pessoa, inclusive, que tenha um caráter definido, assim, em termos haitianos. Eu não quero ser muito complicado, mas a maioria das pessoas é dividida, é esquizofrênica, não se assume, trabalha por um salário, um celular e umas férias, entende? Trabalha em geral no que não gosta, trabalha para servir aos interesses de um patrão que não é sempre que é honesto. Então, sabe, a liberdade democrática deu chance e dá chance. Cada vez que você tem liberdade, você tem a chance de fazer com ela o que você bem entender. Quer dizer, na medida que te deem chance até de... O cara, por exemplo, meio sai de perto, deixa a caixa registradora aberta. Tem diversas e diversas e diversas notas de R$ 50, algumas de 100, muitas de 20, diversas de 10, moedas, tudo ali deixou aberto. E você ali, e o cara foi até ali. E não tem ninguém olhando. Aí você está ali, sua mãe está doente, você gostaria de ter um celular, não pode, porque o dinheiro não dá, você precisa comprar remédio para sua mãe, não tem, isso é grave.
e o Osho aponta isso com a mestreza, desculpe o português, né? A mestreza que tem, formidável, né? Mas então, de repente, a oportunidade do roubo está aí. E você mete a mão em 2 ou 3 notas de R$ 50 ou não mete a mão. Entende? Você sabe quem perdeu alguma coisa e a pessoa vai embora e você gosta da coisa e pega para você, você assume a responsabilidade de estar pegando isso e devolvendo ou dando para o dono da loja, sair correndo atrás ou guardar para você. Guardar para você até que encontre a pessoa ou guardar para você mesmo. Quer dizer, a oportunidade faz o ato, né? Então você vê a liberdade democrática, da maneira como as coisas estão assustadoras, dá até, por exemplo, à advocacia a possibilidade de ser muitas vezes tão ladina. Eu estou falando alguma coisa errada? Quer dizer, cada um usa, todo mundo está sabendo, entende que rico não vai para a cadeia, se for é raro, e eu estou gostando de ver quando vai, porque, quer dizer, quando ladrão ou quando criminoso. Eu me lembro uma vez de ter escutado meu mestre Osho falando que, na realidade, o lado do bandido e o lado do mocinho são os dois lados da mesma moeda, é tudo um jogo. O lado do policial, o lado do bandido, é tudo parte do mesmo jogo. Só que a sugestão que ele dá e que eu procuro seguir à risca jogue o jogo da sociedade e jogue dentro da lei. É o que eu gosto de fazer, é o que eu acho correto. A gente pode, no máximo, não concordar com determinadas leis, né? Mas, fora isso, é porque entrou o Murilo aqui no MSN, então eu me perdi. Mas entende, a oportunidade faz o ladrão. Então você não vai chamar agora um povo brasileiro, um povo inteiro de desonesto. Pelo contrário, muitos de nós estamos assim pasmos, entende? Com o que certas outras pessoas estão sendo capazes de fazer. E fazem mesmo. Quer dizer, quando a oportunidade faz o ladrão, faz mesmo. Não é verdade? Ontem eu estava ouvindo o Otávio Leal na Rádio Mundial falando sobre Jesus. Jesus foi um baita cara, realmente, né? Que era capaz de compreender com muito amor absolutamente tudo. Então dá para você compreender um bandido, dá para você compreender um ladrão, dá para você compreender um assassino, dá para você compreender que certas pessoas de vez em quando irritam as outras a tal ponto, entende? Que você tem vontade, entende, de arrebentar com ela. Só que o seguinte, com consciência você não faz nada errado. Então com consciência você não vai matar. Só que com consciência você também não vai criar um dique tão mal feito na Áustria ou Hungria, em algum local, o rio Danúbio, na Europa, está sendo tão poluído, tão miseravelmente poluído, né? Tão miseravelmente poluído, que matou todos os peixes daquele setor do rio ou do rio inteiro. Ainda não se sabe, ainda eu não sei, não tenho, eu só ouvi assim por alto, né? Quer dizer, então quem é responsável por isso? De fazer uma coisa tão mal feita que o dique estoura e uma tremenda de uma lama terrível, terrivelmente tóxica, está matando gente, fauna, plantas talvez, tudo que encontra pela frente. Quem responde por isso?